Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Ale Espinosa. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas vocês aqui no nosso segundo episódio do Ciclica RH. O Ciclica RH, primeiro falando um pouquinho da nossa ideia, surge através da nossa startup, minha e do Hélio, a 3 Cliques RH, que está buscando liderar a revolução digital dos RHs do Brasil. E a ideia é sempre a gente bater um papo informal com pessoas que a gente curte, com pessoas que inspiraram a gente ou que trabalham com a gente nessa jornada de empreendedorismo. E nós vamos falar sobre RH, sobre pessoas, sobre negócios em geral, sobre o ambiente de inovação, startups aqui no Brasil, sobre fundraising, sobre inúmeras coisas que falam sobre RH, falam sobre negócios, sobre todo o ecossistema de inovação, mas focando sempre em RH, que é a nossa praia. E a ideia é sempre ter contribuições de vocês para que vocês possam pedir ou indicar pessoas, ou se indicarem, ou até mesmo indicarem temas para que a gente possa falar nos nossos próximos episódios. Então, é isso, né, Hélio? É isso. Vamos lá? E a 3 Cliques, Ale? Fala aí um pouquinho da 3 Cliques para o pessoal. Fala. Bom, a gente comentou um pouquinho no nosso primeiro episódio, pessoal. A 3 Cliques RH é um empreendimento de Hélio e Alexandre, baseado em... A gente brinca, fala assim, 77 anos de RH, não significa a soma da nossa idade, não. Longe disso, mas por outro lado, assim, é o que a gente tem de experiência entre eu e Hélio, que somos os founders da 3 Cliques e os nossos 2 outros sócios, mas a gente brinca, fala que nós colocamos nossos 77 anos de RH nesse negócio. E ele está baseado muito na nossa experiência em tocar áreas de recursos humanos, em fazer desafios acontecerem, virarem realidade e impactarem as organizações que a gente trabalhou, e muito mais recente num case de digitalização de RH que eu e o Hélio tivemos prazer de, quando nos conhecemos, de fazer numa organização. E basicamente a 3 Cliques é uma plataforma de sistemas de recursos humanos para digitalizar uma série de processos repetitivos e transacionais dentro de recursos humanos, mas que tem também um ecossistema de outras 12 HR Techs para fazerem o one-stop shop na área de recursos humanos, na área de soluções e sistemas de recursos humanos. E apoiado por um incrível data lake que vai fazer toda a parte de mineração e de gestão de People Analytics para a gente apoiar as áreas de recursos humanos a fazer tomar as suas decisões com base em dados e não somente naquele nosso famoso achismo de RH. Todo mundo se acha RH, né? Vocês sabem, gente. Mas, enfim, para a gente deixar um pouco esse achismo em nossas opiniões e para que a gente possa tomar muito mais decisões baseadas em dados. Então, esse é um pouquinho da nossa HR Tech, né, Hélio? A gente vai falar muito mais, além do que já falamos e além do que a gente vai trazer para vocês. Mas a ideia é sempre trazer um pouquinho de inspiração para você que é de RH, para você que é gestor ou para você que é colaborador, para dar pitacos na sua área de recursos humanos, para que cada vez a gente possa ter gente mais eficiente em RH, gente mais preparada e principalmente usando da tecnologia para que possa melhorar não só a vida de vocês como RH, mas a vida das pessoas das organizações. E é isso, Hélio. Vamos lá? Então deixa eu me apresentar aqui, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Hélio Dantas, profissional de RH, mais de 20 anos de experiência na área, atuando em várias áreas especialistas de RH. Fui líder de equipes no segmento financeiro, né? Fui líder de equipe também de RH para o varejo. A última experiência focada em experiência do colaborador, transformação digital, uma experiência sensacional que me trouxe, né, que me deu essa,
picou, né, o bichinho de tecnologia, envolver tecnologia com recursos humanos. Foram os meus últimos 5 anos antes de estar aqui na 3 Cliques, onde eu tive o prazer de conhecer o Alexandre e a gente comandar uma jornada de transformação incrível e que fez com que a gente estivesse aqui hoje, né? Foi o que nos trouxe aqui hoje, né, Ale? Sim. E uma série de parceiros, inclusive, que a gente vai estar conversando aí ao longo dessa jornada do nosso podcast. Então é isso, Ale. Fala um pouquinho de você. Sim. Bom, eu sou Ale Espinosa, prestes a completar 50 anos e, assim, sempre em RH. Os primeiros 20 anos da minha carreira em consultorias de recursos humanos. E aí depois eu queria um RH para chamar de meu, para terminar o projeto e continuar na organização. Então aí eu fiz uma migração de carreira e os últimos 11 anos como diretor de RH de diversas organizações. E esse foi o segundo bloco da minha vida. O terceiro é esse, né? Eu dou aulas em cursos de pós-graduação em recursos humanos, sou conselheiro de empresas, adoro programas de remuneração, principalmente com foco em C-level, em conselho. Adoro dar pitacos no tema de remuneração executiva e também agora com ela empreendendo na 3 Cliques RH. Então, um pouquinho do meu propósito de vida é agora, depois de tanto conhecimento adquirido, contribuir para inúmeras transformações. Eu acho que a tecnologia é sim uma das formas da gente contribuir para transformações na sociedade, no meio empresarial. E por isso que esse terceiro bloco da minha carreira eu estou tendo o prazer de estar desse lado da mesa, do outro lado da mesa que eu já estive antes, mas agora de uma forma muito mais estruturada e voltando a prestar serviço para as áreas de recursos humanos. O que mais, Hélio? Tem convidado, não tem? Temos convidado ilustre. Primeiro convidado, hein? Nosso primeiro convidado aqui, a primeira visita aqui nos nossos estúdios. E a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Frederico Lacerda, o Fred da Pin People, né? Então, passar aqui rapidamente um pouquinho da bio do Fred e aí depois a gente vai abrir espaço aqui para o Fred falar um pouquinho mais sobre ele. Frederico Lacerda é o cofundador e CEO da Pin People, né? Uma software número 1 em Employee Experience no Brasil. É sócio fundador também da 21212, a primeira aceleradora de startups do Brasil, e é diretor na BRH Tech, né? Já com mais de 18 anos de experiência, atuou tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em corporações e em startups, atuando como consultor, executivo, investidor e empreendedor, e também mantém atividades com foco em educação, sendo coautor de livros como Experiência do Colaborador, na teoria e muita prática, professor em MBA pela HSM e pelo IAG na PUC-Rio, e palestrante também em temas de Employee Experience, futuro do trabalho e People Analytics. É isso aí, Fred. Seja muito bem-vindo aqui ao Seclica RH. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui, né? Obrigado. Já temos uma amizade mais longa, né? Inclusive ao longo dessa jornada. Não nos 77 anos, né, de RH. Ainda mas bem, isso é novo. Nos últimos nos anos mais recentes dessa jornada. E, enfim, muito feliz de ver vocês fazendo essa transição, né? Eu sempre brinco, e acho que eu falei isso pro Alê, também talvez tenha falado pro Hélio. Eu sempre brinco que minha missão pessoal, uma das minhas missões pessoais é criar mais empreendedores, né? Incentivar pessoas que tenham vontade a, de fato, dar espaço a construir, né, novas empresas, a transformar a indústria, né? E acho que a indústria de RH ela precisa muito disso. Verdade. Então, eu fiquei muito feliz, né, primeiro, de alguma forma, começar a fazer parte dessa história, né, da construção da 3 Cliques RH. E super honrado de ser o primeiro convidado aqui. A barra subiu, né? Opa! A gente estava brincando, né? No que eu estou me metendo sendo o primeiro convidado, mas ao mesmo tempo no que vocês estão se metendo, me convidando para ser o primeiro, né? Espero que dê certo. A gente confia. E você foi, só pegando o gancho que você falou, Fred, você foi muito importante ouvindo a gente desde o início, né, das nossas ideias, da arquitetura que a gente tinha a construir. E sem falar assim, eu te considero um mentor, porque até dicas de como administrar cap table e pessoas para buscarem para serem também nossos tanto conselheiros quanto fornecedores, né? Então já fica de cara o agradecimento aqui por você ter participado do início. Não, mas a jornada ela é feita dessa troca, né? Sim. E eu tive também os meus mentores e acho que isso conecta um pouquinho até com a terceira fase aí da história do Alê, né? De
quase que um give back, né? De devolver e continuar construindo valor. Então, acho que a jornada ela é cíclica numa espiral positiva se a gente né, continua inspirando e apoiando dentro do que a gente consegue outras pessoas. Mas fico feliz em saber. Legal. Muito legal, né, Ale? E no futuro, né, nós estarmos nessa outra posição, né? Apoiando e ajudando certeza. outros empreendedores que vão estar iniciando a trajetória. É um prazer esse. E é muito legal isso no mundo das startups, né? Muito, O apoio mútuo ali das pessoas, isso é muito legal. Isso é obrigado, algo que Fred. e isso é algo assim que me surpreende demais, porque seja em eventos, seja em ou contatos que você faz em eventos, você fala, pô, você pode me ajudar nesse tema, você pode me ajudar em outro. Sim, invariavelmente, mais de 90% das pessoas abrem a agenda, te chamam para fazer uma visita. Assim, é um mundo que a gente estava fora, né, Elio? Mas assim, eu estou absolutamente surpreendido. É muito legal essa contribuição, essa colaboração no mundo das startups, né, Fred? Não, totalmente. Eu vim também da carreira corporativa, né? Então, eu tive o mesmo choque, né, de realidade e de novo, eu acho que esse é o motor, né, que faz, inclusive, mercados como o do Vale do Silício, né, mercados em que a gente vê ali um boom do ponto de vista de construção de negócios bem-sucedidos, está tudo ancorado na rede que se constrói de apoio, porque, né, tem uma frase que eu gosto muito que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Essa frase é do Steve Blank, que é um dos pais, né, ali de todas as metodologias de construção de negócios digitais. É uma frase adaptada de Segunda Guerra, né, que fala que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E isso significa que assim, a gente vai errar. Não importa o quão bem a gente planeje, na jornada empreendedora a gente vai errar. E nada melhor do que a gente ter acesso e abertura, né, de pessoas que já erraram antes da gente e que podem, de alguma forma, reduzir um pouquinho, né, da confusão que é empreender. Sim. Ô, Fred, me diz uma coisa. Antes da gente começar a falar do papo das transformações que você e o time da Pin People vem fazendo, fala alguma coisa pessoal, fala... Né? Eu sei que você vai falar de time, você não vai deixar de falar de time, mas enfim, fala uma ou duas coisinhas aí para a gente te conhecer melhor, vai? Não, legal. Acho que primeira curiosidade, né? Eu tenho um monte de curiosidade se for pensar assim, né? Mas acho que a primeira coisa pessoal mais importante é que, né, além de tudo que o Hélio falou do meu currículo, né, tudo que eu faço, porque você fica pensando como é que a gente arranja tempo, né, para empreender, ser professor de MBA, exatamente, ser coautor de livro, dar palestra, gravar podcast, né? Mas eu tenho uma coisa na minha vida que me ocupa mais tempo ainda, que são 2 meninos pequenos em casa. Eu sei bem, eu tenho 3. Então, exato. Então, eu acho que a primeira curiosidade é que eu sou um cara muito caseiro, né? E assim, eu tenho um pouquinho, né? Deve dar para ver já o meu sotaque de carioca, mas eu sou originalmente paulista e essa é uma curiosidade Nossa, que vocês vão ter que editar na hora aqui da gravação para não espalhar para o mundo. Mas eu nasci em São Paulo, morei a vida toda no Rio, né? E tenho 2 filhos paulistas também. Os filhos paulistas eu sabia. Exatamente. Mas, enfim, eu sou um cara muito família, então acho que talvez essa seja a primeira, né, coisa interessante. E sou casado com a minha sócia, né? Então, na Pin People. Então, assim, família é uma coisa que sempre teve muito, né, conectada com a minha vida e acho que empreendedorismo diz muito sobre parceria, né? Então a família empreende junto com a gente, é verdade. Porque ela toma o risco com a gente e ela tá nos horários alternativos com a gente, ela tá no final de semana com a gente, né? Porque empreendedor não tem de 9 a 6 ou enfim, tá sempre trabalhando, tá sempre pensando no negócio. E acho que o primeiro aspecto pessoal meu é esse, né? Que eu tenho hoje uma família que tá all in, né? Na Pin People comigo. E eu tô com eles, né? Então, talvez essa seja uma primeira curiosidade. E a segunda é que a minha jornada profissional ela foi totalmente não linear, tá? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, como atleta. Olha. Pouca gente sabe disso, mas eu fui atleta profissional. Eu era nadador. Nadador? Nadador. Nadei no Flamengo.
Você lembra mesmo Fernando Scherer? Eu nadava com o Fernando Scherer, né? Ele era mais velho do que eu, mas eu nadei na mesma piscina do Fernando Scherer, do Xuxa. Tietava o Xuxa, o Gustavo Borges, então essa turma estava competindo na época que eu estava começando, né? Enfim, a minha jornada profissional começou muito cedo e me definiu desde muito cedo, né? Mas como eu falei, ela nunca foi muito linear. Então eu nadei profissionalmente até os 17 anos. Saí da natação por uma questão de saúde, né? Já está tudo resolvido, mas acabei entrando de cabeça em trabalho, né? Porque você imagina um jovem, né? Um adolescente que passou os últimos 6, 7 anos trabalhando, né? Com meta e com horário preenchido das 4 da manhã às 8 da noite. É uma prática que começa muito cedo. Exato. Né? Eu tinha um treino antes da escola, outro treino depois da escola, então eu ia dormir 8, 9 da noite. E aí, de repente, você não tem mais essa rotina. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar na faculdade, acabei entrando em empresa júnior. Isso me levou para consultoria. Foi meu primeiro contato com o RH. Então, em consultoria. Então, eu trabalhei em consultoria atuando em áreas de RH, né? Fazendo transformação organizacional, fusões e aquisições, gestão na mudança. Então, foco muito forte em RH em grandes empresas. E foi, enfim, meu primeiro contato com o mundo de recursos humanos. Saí dessa carreira, né, como consultor cedo, apesar de eu ter tido um crescimento muito acelerado, né? Então, em consultoria isso acontece. Sim. Mas saí cedo para empreender. Então, foi talvez ali um primeiro momento que eu busquei, de fato, né, propósito. E eu fiz isso muito cedo, né? Sim. Talvez... Eu falo sempre que a carreira não foi linear, mas ela explica muito bem cada um dos passos que eu dei, né? Então, eu acabei abandonando a consultoria e a jornada executiva porque me fazia falta o que eu tinha do ponto de vista de realização e de propósito que eu tinha como atleta. Que legal. E aí eu fui empreender. Acabei construindo a primeira aceleradora de startups da América Latina e, de novo, né, acho que não foi nem um pouco planejado empreender na minha vida. E acho que a gente sempre pensa, né, nossa, aquele empreendedor, né, nasceu com aquilo na cabeça e nasceu para ser empreendedor. Tava tudo pronto. Exato. Eu tenho zero tradição de empreendedorismo na minha família. Eu não sou um cara que gosta de risco. Então, assim, Fred, não, aí eu não vou acreditar. Não, mas a gente aprende a lidar. Mas eu sou um cara planejado, estruturado, né? Teu dinheiro tá todo em renda fixa. Meu dinheiro tá todo em startup, isso que é pior. Mas, enfim, e aí né, a vida acabou me levando pro empreendedorismo, né? Conheci os meus sócios da 21212, que tem esse nome, inclusive, por conta, né, do código de área do Rio, que é 21, e de Nova York, 212. Então, olha que legal. A gente basicamente trazia dinheiro e expertise dos Estados Unidos para investir em startups brasileiras e acelerar startups brasileiras. E no momento que, assim, era um mercado absolutamente que não existia nada. Não existia. 2011, né? Sim. 2010, 2011 não existia nada. Eu lembro até hoje de dar entrevista para Valor Econômico, explicando o que é uma startup. Então, assim, mato era super alto. Sim. E aí, assim, com a 21212 eu me tornei sócio de mais de 40 startups. E isso foi uma loucura também, né? Imposto de renda complexo, mas o resto foi... Posso imaginar. Né? E aí, dessa experiência, foi onde eu, de fato, embarquei na tecnologia. Porque no final do dia, de novo, né? Carreira não linear, mas totalmente lógica, né, no que eu faço hoje. Eu acredito muito nisso, né? Então, o contato com empresas de tecnologia me fez me tornar um cara apaixonado por produtos digitais. Então, me especializei na construção de produtos digitais com base tecnológica, né? E aí nasceu a Pin People, né? A Pin People ela nasceu originalmente com a Bela, né, que tem uma carreira em RH. E eu já estava casado com ela, então, né, obviamente já comecei a ajudar. Mas a gente basicamente, a Pin People é a união dessas duas coisas, né? Experiência de RH com experiência de tecnologia e uma pitadinha final de dados, né? Sim. Então, dados acabou entrando também na nossa carreira nessa fase final
E aí, enfim, acho que essas são duas boas curiosidades, né? Muito sobre o Fred aqui, lá do Pessoa Física. Que legal. Então a gente tem que chamar a Bela de founder e o Fred de co-founder. É isso aí. Exatamente. Porque ela que começou. Ela começou, tudo nasceu na Bela. Dando exemplos para as mulheres empreendedoras. É isso Muito aí, bom. É isso aí. Muito Eu bom. talvez tenha sido o primeiro investidor dela, né? Porque é isso, de novo, a família empreende junto. Eu Sim, empreendia sim. quando a Bela trabalhava. E aí, assim que eu comecei a tirar salário, a Bela largou o emprego e começou a trabalhar no projeto da Pin People. Que legal. Em que ano foi isso, Fred? Foi 2014 para 2015, que 14, ela começou, que ela 8 anos largou o atrás. emprego e começou a trabalhar no projeto da Pin People. Só que a Pin People ela tem uma primeira fase, que a gente trabalhava com algo que a gente não trabalha mais hoje, né? Mas que define também a base de tudo que a gente faz. E a gente fez a pivotada, a famosa pivotada, Sim. que muitas startups passam por isso, Verdade. que é basicamente começar do zero, né? Muitas vezes, no nosso caso, foi. Abandonar o primeiro sonho e tentar Exato. outro sonho. A gente começou em 2019. Sei. Então, 18 para 19. Então, a Pin People tem 2 datas de nascimento, né? A Pin People de hoje, considerando os nossos clientes hoje, o nosso faturamento hoje, o nosso time hoje, começou em 2019. Caramba, Iniciozinho de essa eu 2019. também não sabia. Você sabia? Não. A primeira nota Foi- fiscal foi foi abril de 2019. Foi a quando primeira nós nota começamos fiscal. Abril de as 19. conversas com o Fred. Foi finalzinho de Foi 18, finalzinho início de de 18 19. era o momento dessa transição Exato, que a PIN estava fazendo. exatamente. Caramba, abril são 4 anos e pouco só. É pouco. Que loucura, é pouco, É né? pouco, mas a jornada é mais longa, né? A jornada sem começou dúvida. ali em 14, Verdade. 15. E a minha jornada como empreendedor já tem 12 anos, né? Que eu Sim. comecei em 2011. Fantástico. Então. Nossa, muito legal. E um pouco desse desafio, você me disse frases incríveis, Fred, quando a gente estava falando no começo, né? Um pouco desse desafio de empreender. Vamos voltar não nesse de 2019. Esse de 2019 você já estava, né? Você já estava moldado, né? Você já tinha Uma casca. já estava com a casca invernizada, porque você já tinha tanto como aceleradora na 21212, quanto no primeiro momento da Pin People, acho que te deram muito mais maturidade, né? E como Sim. você deveria lidar. O que você pudesse dar 2, 3 dicas aí de coisas que foram importantes para você nesse momento do empreender e de ter certeza de que você estava começando aí no caminho certo? Legal. Acho que a primeira coisa é que a gente nunca sabe se a gente está indo no caminho certo. Excelente. E essa é a parte mais difícil da história, porque assim, empreender tem a ver, e principalmente empreender com inovação, tá? Que é a realidade das HR Techs, é a realidade das startups, né? É uma jornada de aprender a navegar em incerteza. Então, não Mais tem... ainda do que em mundo corporativo, né, Muito Fred? mais, muito mais. Porque a água é quentinha no mundo corporativo, Exato. né? Não, a água é muito quentinha e sempre a gente escuta, né? Mas a startup não tem nada a perder. Mentira. É o contrário. A startup tem tudo a perder. Verdade. Por quê? Porque um erro pode significar a morte da startup. E um erro pode significar o endividamento na pessoa física do empreendedor. Verdade. E por aí vai, né? Então a perspectiva ela é um pouco distorcida nesse sentido. Então, tudo bem, a startup não tem talvez tantos ativos a colocar em risco como uma empresa maior, mas ela não tem airbag. Claro. Né? Se ela fizer uma Uma curva paulada, errado, isso pode significar o fim. Então, assim, talvez a primeira dica é ter muita clareza, né, do propósito que existe por trás, né, do que a gente está fazendo, e de como a gente, enfim, do problema que a gente quer resolver, né, e de como a gente se conecta como empreendedor a esse problema, porque a jornada ela não é fácil, né? Os casos de sucesso são raros. Verdade. E 90% deles ou mais, né, não foram casos de sucesso até o último minuto. Sem dúvida. Então, assim, tem muitas paredes que a gente encontra pelo caminho que a gente tem que desviar, que a gente tem que dar um jeito, né, de enfim, ultrapassar. E para isso a gente precisa ter resiliência. E a resiliência se constrói com base principalmente na conexão que a gente tem com o propósito do que a gente faz. Né? Perfeito. Então, acho que essa é a primeira dica, né? Não buscar o motivo né, de empreender basicamente porque
existe uma oportunidade, sim, porque a gente de fato acredita que aquilo vai ser importante, né? Para o mundo, enfim, para a indústria que a gente quer transformar. Isso me leva a um segundo ponto, talvez uma segunda dica que eu falo muito, assim, até para o meu time, né? Mas também para muitos empreendedores, e principalmente empreendedores de primeira viagem que vêm de uma carreira corporativa. Sim. Por exemplo, nós dois. Por exemplo, vocês dois. E eu já te falei bastante isso ali, que é o famoso não otimizar prematuramente. Sim. Tá? E o que significa não otimizar prematuramente? Significa que a gente, né, principalmente quando a gente vem de uma empresa mais estruturada, de uma carreira mais estruturada, a gente tende a não ter freio no gasto, a não ter freio, né, no investimento. E a gente quer deixar tudo bonitinho, a gente quer construir todos os processos, todas as políticas, e às vezes a gente não tem nem CNPJ criado ainda. Né? E a brincadeira para quê? Até no CNPJ, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu começar a empreender, cria o CNPJ. Não. Porque se você cria o CNPJ, você já tem custo. Verdade. Se você não tem cliente, para que você precisa de CNPJ? Então, assim, primeira dica tua empresa está começando, você vai ficar 6 meses pesquisando o mercado, só cria o CNPJ daqui 6 meses, não cria ele agora. E o mesmo princípio vale, né, para absolutamente tudo ao longo da jornada. Então, quando a gente está falando, né, de uma jornada que é marcada pela incerteza e que tem, né, por natureza, aquele conceito, né, do plano, ele não vai sobreviver ao primeiro contato com o mercado. A gente vai ter que pivotar, ajustar e iterar. Sim. Então, a gente tem que fazer o famoso errar rápido e errar barato. Sim. E não tem como errar rápido e errar barato se a gente otimiza prematuramente. Então, a dica não precisa ter, né, agência, não precisa ter, enfim, sistema pronto se a gente não tem um MVP, um teste manual feito com um primeiro cliente. Claro. Então, esse conceito se aplica a tudo, né? Sim. E isso é importante, inclusive, para uma empresa como a PinPeople hoje, que já é uma empresa que está em outro estágio, né? São aí 80 colaboradores e, enfim, centenas de milhares de vidas, né, sob gestão ali. E a gente continua tendo que se preocupar em não otimizar prematuramente porque os recursos eles são escassos. Claro, né? claro. Então, acho que é a questão de saber navegar numa realidade de escassez e não de abundância. Então, eu diria que são essas as duas dicas que eu aprendi, né, com essas 44 empresas pelas quais eu já, né, passei como investidor ou empreendedor. E Fred, você sabe que esta tua frase me marcou muito na hora que a gente começou a falar com os primeiros clientes. Porque, assim, a gente teve essa ideia, né, meses atrás, e quando a gente começou a montar a nossa arquitetura e até começamos a desenvolver uma parte do sistema, a gente teve um parceiro que falou assim, por que você vai fazer o sistema agora? É isso. Começa a falar com os seus clientes para entender melhor o que eles querem, porque senão você vai gastar dinheiro com o negócio, depois você vai reconstruir o sistema. Exato, você vai jogar Lembrei fora. de você a primeira vez. E aí, quando a gente começou a falar com os primeiros clientes, e eles falavam assim, legal, podemos ver a ferramenta, está 100% funcionando? Não. A gente era absolutamente transparente, tudo bem que deu um frio na barriga, né? Para os primeiros clientes falar, não, nós não temos, está aqui o PowerPoint que eu quero te vender. Mas, assim, era algo de transparência e de falar que a gente ia construir juntos. É isso né? aí. Então, isso você marcou nesses dois momentos, para quando a gente fosse para o mercado, não ter que ter tudo pronto. É isso. Foi E muito por outro legal, lado, né? reforça a parceria que você está ali com o seu cliente, né? É mais do que uma relação só comercial, né? É uma relação de confiança que se estabelece Sim. desde o início, é uma relação de parceria efetivamente. É isso aí. Ô Fred, agora fala da PinPeople. Fala um pouquinho mais em que mercado de atuação dentro de RH vocês estão, o que vocês buscam, como você falou muito de propósito, qual é o propósito da PinPeople e o que você tem visto hoje das melhores soluções de vocês serem utilizadas pelo mercado? Tá, legal. Então, a PinPeople, né, nosso propósito tem a ver com experiência. Tá? Então, né, a frase que resume o nosso propósito é todas as experiências importam. Né? E isso tem a ver com, de novo, o nosso propósito pessoal, inclusive, né, ao longo da nossa carreira, de conectar o trabalho à felicidade, a, né, engajamento, enfim, a coisas positivas. Então, a PinPeople, ela nasceu, inclusive, a primeira PinPeople, né, de 8 anos atrás. Sim. Ela nasceu já com aquela cabeça e aquele propósito de transformar a experiência das pessoas no trabalho, fazendo que
os dois lados, né, envolvidos, ou seja, empresas que estão contratando pessoas e profissionais, fossem bem-sucedidos nessa relação. Que a gente sempre acreditou que essa relação ela era um pouco... A balança pendia muito mais para as empresas do que para as pessoas, né? Então, entendendo que essa relação não era 100% saudável e vendo isso em números, em métricas, né, de adoecimento da população do ponto de vista de saúde mental, de relações tóxicas que se constroem, de amigos no dia a dia reclamando no churrasco de domingo que amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar. E da falta de confiança, segurança psicológica, e aí vai, né, Fred? E aí vai. Então, isso foi o que nos inspirou a construir a Pin People, né? Legal. E eu não vou entrar em detalhes no que a primeira Pin People fazia, porque o que importa é o propósito, né? Claro. E o propósito permaneceu. Então, o que a Pin People é hoje? A gente hoje se posiciona como uma solução, né, de ponta a ponta, que une software e serviço para ajudar organizações a fazer a gestão da experiência de pessoas colaboradoras, a gestão de employee experience. Quando eu falo gestão, eu estou falando principalmente de métricas, eu estou falando de dados, né? Sim. Porque a gente não gerencia o que a gente não mede, né? Mede que a gente gerencia. Então, assim, a gente entendeu que o primeiro passo para efetivamente conseguir melhorar a experiência das pessoas no trabalho é entender como essa experiência está, né? E a gente olhava para o mercado e via soluções de pesquisa tradicionais, né, com aquela pegada de uma pesquisa anual de clima e engajamento. Quando não era bianual, quando não Fred? era bianual, né? Nossa. E a gente também via uma realidade muito assim, distante do ideal quando a gente pensava em jornada. Porque a pesquisa, tudo bem, a gente aumenta a frequência da pesquisa de engajamento, tá, mas ela continua olhando para um pedaço da jornada, né? E a gente se inspirou muito com o conceito de CX, de Customer Experience, né? E o que as organizações fazem já há décadas para atrair, engajar e reter cliente. Elas acompanham a jornada desses clientes no momento, né, do primeiro contato, no momento da compra, no primeiro uso, ao longo do tempo em que esse cliente é um cliente e no momento em que ele se despede e decide não ser mais cliente. A gente está sempre ali perguntando como é que você está? Você está feliz? Você não está feliz? Você gostou disso? Você não gostou daquilo? E por que a gente não faz isso para dentro das organizações, né, quando o desafio do RH é atrair, engajar e reter talentos? Então, assim, a Pin People nasceu com esse propósito, né? Na prática, a gente é um software de pesquisa. E por pesquisa, a gente, né, de ponta a ponta, a gente está falando de pesquisa desde o processo seletivo, para entender a experiência das pessoas no processo seletivo, até a pesquisa de desligamento, passando por todas as possíveis pesquisas. Então, é como se fosse um conceito de one-stop shop de pesquisa, unindo um tripé, tá? Que aí a nossa solução está baseada nesse tripé, que é, primeiro, People Science, que é psicologia organizacional, é a metodologia por trás do que a gente faz. Então, a gente tem um time muito forte de psicólogos, né, organizacionais que constroem a metodologia por trás do que a gente está fazendo. Segundo, Data Science, a parte de dados. Então, hoje a gente trabalha principalmente com grandes empresas, então o nosso foco acaba sendo empresas de 500 colaboradores mais, mas a média de colaboradores dos meus clientes está aí na casa dos 5, 10 mil colaboradores. Então, eu estou falando de muitos dados, né? Eu estou falando de você ter uma pesquisa e ter milhares, dezenas de milhares de comentários abertos. Como é que você analisa isso? Apenas usando algoritmo, apenas usando analytics, apenas usando inteligência artificial. Então, a gente tem uma parte muito forte também de ferramenta de análise dos dados das pesquisas. E, por fim, software, né? Porque a gente faz isso tudo de forma automatizada, por meio de software. E aí a gente casa isso com o serviço. Então, principalmente a parte de planejamento e construção, né, das áreas de UX e de pesquisa das organizações e análise dos resultados, extração de insights dos dados. Enfim, a gente hoje acaba mergulhando também nesse pós-pesquisa. E talvez para fechar, né, eu estava falando um pouquinho do nosso tamanho, do nosso porte, mas ano passado a gente aplicou um pouquinho mais de 1 milhão de pesquisas. Nossa, que fantástico. Pegando o escopo Brasil e América Latina. Então hoje a gente já está em alguns países, né, com escritório apenas no Brasil, mas
atuando em multinacionais, que, né, aplicando pesquisa já em inúmeras línguas. Então, esse é um pouquinho da história da Pin People. Sensacional. E é curioso isso, né, Fred? Porque assim, a tecnologia traz hoje uma facilidade para a gente que não existia. Você está falando de dezenas de milhares de respostas num cliente. Numa pesquisa. Numa pesquisa, né? Numa pesquisa que durou 3 dias. Então, olha a riqueza, olha a riqueza de dados. Isso. E isso vai criando cada vez mais inteligência por trás da tecnologia de vocês, para que vocês possam, com esses algoritmos, auxiliarem outras centenas de empresas que passam pelos mesmos problemas na jornada. Né? Exato. A gente hoje tem clientes, por exemplo, que estão usando o algoritmo nosso para fazer predição de turnover, né, de rotatividade, usando dados da rede, né, e não apenas dos próprios dados. Porque no final do dia, são seres humanos trabalhando com seres humanos. Não importa se está na empresa A, B ou C. Obviamente, existem peculiaridades de cultura, de estrutura, de estilo, mas assim, pessoas que não se sentem bem na relação com a liderança reagem da mesma forma, não importa em que empresa elas estão. Né? Então, a gente consegue usar esse conhecimento coletivo, né, para justamente gerar mais valor especificamente para cada cliente. Muito bom. Muito legal. O Fred comentou aqui, né? Você falou um pouquinho do driver da PIN, né? E tem muito a ver com a minha história, né? Da minha primeira transição de carreira dentro do mundo corporativo ainda. Sim. Que eu estava vivendo exatamente o momento em que a empresa que eu trabalhava estava passando por um momento de transformação digital, mas olhando muito para fora, né? Olhando o cliente. Né? E aí a grande indagação que eu trouxe para a mesa ali foi, poxa vida, como olhar para o cliente externo sem olhar para o cliente interno? Verdade. Foi quando começamos a discutir ali e foi uma grande oportunidade para mim para a gente criar uma área de employee experience efetivamente. Quando não se falava no Brasil, né? Não falava, 2018, 2018 você sabe, era muito Fred, recente, né? Isso é muito recente. 2018, a gente descobriu Employee Experience em 2018. Sim. Tá? E a gente só descobriu sobre isso em 2018 porque não existia literatura, não existia livro. O livro do qual, né, eu fui coautor foi o primeiro livro na América Latina sobre o tema. Tá brincando. Então, assim, a gente descobriu isso graças a um dos meus investidores que foi para um curso de Stanford, de RH. Olha. Né, e viu pela primeira vez, e o nome não era Employee Experience. Não era? Era jornada, era né, olhar a jornada, era Employee Journey, não era nem Employee Experience. Olha. Mas é isso, assim. Mas, por outro lado, é um conceito super antigo, se a gente olha a jornada dos nossos clientes. Né? E faz todo sentido fazer esse paralelo. Não dá para olhar para fora sem cuidar dentro. Né? Na verdade, é quem está dentro que gera essa experiência para o consumidor. E falando, é uma área nova, a gente comentou e tudo mais, mas a gente tem muita coisa. Tudo que é novo também tem muita oportunidade, né, Fred? Muito desafio, muita oportunidade. Me fala um pouquinho das tendências. O que você tem visto aí de Employee Experience com foco em engajamento e tudo mais? O que vem pela frente, Fred? Tá, legal. Primeira, acho que eu consigo pensar em 3 grandes tendências, tá? E aí eu não vou me focar tanto na tendência no sentido de o que as pessoas querem no trabalho, tá? Querem mais flexibilidade, querem mais isso, querem mais aquilo. Perfeito. Porque eu acho que isso vai mudando também, né, de forma muito rápida. E com base nas gerações também. Com base nas gerações, então a gente teria que ficar 2 horas. Externos, né? A própria pandemia fez uma mudança. Exatamente. E assim, a gente tem um estudo que a gente faz, que é o maior estudo sobre Employee Experience da América Latina, que a gente chama de Panorama da Experiência do Colaborador. E, enfim, a gente tem 70 páginas sobre isso, sobre o que as pessoas querem, né? Mas no final do dia, acho que o que importa são as tendências que vão impactar a forma como as organizações fazem gestão de pessoas com UX, né, na cabeça, com UX, com o Employee Experience, com as pessoas no centro. Então, o primeiro aspecto tem a ver com adotar esse conceito de Employee Experience de forma cross dentro da organização. Perfeito. Tá? Então, a gente vê muitas empresas construindo um novo silo dentro do RH, né? Porque o RH tradicionalmente foi construído pensando em eficiência, né? Pensando em processo. Então, legal, eu tenho aqui recrutamento e seleção, eu tenho admissão, eu tenho, né, o pessoal de treinamento e desenvolvimento, que eventualmente cuida de onboarding, eu tenho o pessoal de cultura e engajamento, eu tenho agora, né, o pessoal de diversidade. E aí essas áreas não se falam,
Cada um dentro do seu box. Cada um dentro do seu box, né? Muito menos os seus dados, se fala. Muito menos os seus dados, só que o colaborador é o mesmo. A pessoa que está passando ali é a mesma e ela não se enxerga mudando de silo, mudando de box, né? A jornada é uma só. Sim. Então, a primeira tendência é da construção, né, de um modelo de gestão dentro do RH baseado em UX. Tá? Perfeito. E nesse sentido, a gente está falando de uma área de UX que atua muito mais no modelos de squad, que tem, né, participantes que representam os diferentes momentos da jornada, todos trabalhando juntos, Sim. em cima dos mesmos dados, em cima da mesma jornada. Então, eu diria que essa é uma primeira tendência super importante. Uma segunda tendência é a questão da personalização, né? Então, a gente vê isso acontecendo na jornada dos clientes. Tudo que a gente vê acontecendo na jornada dos clientes, bota alguns aninhos para frente e vai ter que acontecer na jornada dos talentos, tá? Então essa é a dica. Vamos olhar para o CX para prever o futuro do UX. Então, a customização ela é uma tendência, ela já está acontecendo, né? Sim. E ela vai daquela história de tratar os colaboradores como, né, o colaborador. Então, assim, a pessoa que, né, os colaboradores da minha empresa são assim. A gente muitas vezes ainda faz dessa forma, né? E isso motiva a pesquisa anual, o plano de ação que é igual para todo mundo, a centralização de tudo no RH e por aí vai, né? Só que a gente já está numa fase em que a gente deveria pelo menos estar olhando para personas. Então, assim, existem diferentes grupos dentro da organização. A gente pode quebrar eles por geração. A gente pode quebrar eles por quem trabalha remoto versus quem trabalha presencial. Tem inúmeras formas de se recortar isso, né? E a gente pode chegar, inclusive, no nível do indivíduo, que é a grande tendência. É a gente começar a construir jornadas que são mais individualizadas. E o grande desafio é como é que a gente constrói processo, política no RH que não engessa, que individualiza, que flexibiliza, né? Então, acho que a grande tendência é flexibilização da jornada, tá? E da organização. Não é trabalho flexível, é organização flexível. Terceira e última tendência que eu consigo pensar tem a ver com essa segunda, que é justamente a parte de descentralizar, né, o trabalho do RH. Porque, primeiro, se a gente quer que as pessoas tenham jornadas mais individualizadas e experiências mais individualizadas, não dá para deixar no RH a responsabilidade por gerir isso, porque é impossível, né? Sim. E aí existe uma tendência de descentralizar o papel que hoje está no RH para lideranças, né? Isso já vem acontecendo, a duras penas, né? Mas já vem acontecendo, mas depois de individualizar essa história, que é começar a construir culturas nas quais as pessoas são também protagonistas das suas próprias experiências. Isso tem tudo a ver com o futuro do trabalho, isso tem tudo a ver com força de trabalho líquida, né? Com vários conceitos aí que a gente vê aparecendo nas organizações. Você falou um ponto que eu acho que, e também era algo que a gente sempre buscou em RH, né? Agora a gente está tentando impulsionar isso no pensamento das pessoas de RH, e é um pouco do propósito que a gente falou, né, Fred, da gente transformar, que é um pouco isso de a gente pensar menos em soluções que são muito focadas em políticas que foram construídas há anos atrás e que não foram sendo atualizadas, ou sistemas que não são flexíveis o suficiente para mudarem. Porque, assim, se tudo isso está mudando, a gente vai continuar tendo a mesma forma de ter políticas, a mesma forma de ter processo de comunicar tudo isso? Não, a gente vai ter que fazer de maneira diferente. Né? E eu acho que essa flexibilidade, eu acho que é um pouco do nosso propósito, da nossa função como empreendedores ligados à área de RH, a buscarem essa transformação nessas áreas de RH. Né? É aquela história, a gente hoje fala que os profissionais têm que ser adaptáveis, né? Que a adaptabilidade é a competência mais importante, né? Para navegar no futuro, os desafios que os profissionais vão enfrentar no futuro. No final do dia, as organizações têm que ser adaptáveis também, né? Então, não adianta nada a gente querer ter profissionais diversos, ter pessoas de diferentes, né, características e esperar que elas se adaptem se nós, como organização, não conseguimos também nos adaptar. Assim, o que vai acontecer a gente não vai mais conseguir reter, a gente não vai conseguir mais contratar. Então, acho que esse é o grande desafio
que existe pela frente, e por isso que eu acho que X, né, junto com dados, com People Analytics, tem tudo a ver com a tendência, com as tendências, né, e aonde eu botaria as minhas fichas se eu fosse um profissional de RH, né, em termos aí de o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que começar a praticar. Muito legal. E o Fred falou uma coisa muito legal, né? Que tem a ver lá com as empresas olharem para os clientes e tudo mais. Recado para o RH. Cuide dos seus colaboradores assim como sua empresa cuida dos seus clientes. Né? Isso é chave. Exatamente. Acho que é um ponto extremamente importante. Não, e o que você falou nesse último minuto, Fred, pode virar headline de o que o novo profissional de RH deve ter, não só como pensamento, mas como atitude. Sim. Né? Porque se a gente continuar pensando gestão de pessoas, gestão de talentos, e também, e você falou isso um pouco antes, que seja só como o RH fazendo, né? Que também é a função de RH, instrumentalizar e inspirar os gestores de pessoas para que façam e tenham essa atitude, a gente vai estar fazendo mais do mesmo. É isso. Né? E você falou de uma coisa, só pegando esse gancho também, Fred, a gente está chegando no final. Você falou muito de o quanto tudo isso, todas essas ações de RH, a gente pode apoiar essas áreas de recursos humanos para que eles consigam atrair e reter melhor essas pessoas. E eu tenho um sonho também, e parte do nosso ecossistema é colocar muita gente boa e muita empresa, né, muita startup legal para pensar junto. E o Hélio acabou de falar, mas se a gente cuida da jornada dos clientes, por que não cuida da jornada dos colaboradores? E a gente não tem o CAC, custo de aquisição de cliente? Por que a gente não calcula o custo de aquisição e retenção das pessoas? Eu sempre falo isso. Sério? Olha, a gente não combinou, hein? Mas a maior parte das pessoas se assusta. Isso eu imagino. Tem muita aula, né, que eu dou para RH, que a primeira coisa que eu desenho no quadro é um gráfico de CAC LTV. Olha, não sabia disso. De custo de aquisição e lifetime value. Eu não vou nem explicar esses conceitos, né? Fica para uma próxima episódio. E fica como dever de casa. Bota na internet, bota no chat GPT, ele vai explicar tudo. Mas assim, é a primeira coisa que eu faria como profissional de RH. Sim. Né? E é a primeira coisa que eu acho que qualquer profissional de RH pode fazer também para conquistar mais espaço. Sim. Dentro das organizações. Então a gente sempre vê muito aquele desafio de conseguir ganhar relevância. Então, a área de RH, tradicionalmente, historicamente, ela não é vista como uma área estratégica. Né? Não dá para generalizar isso porque existem muitas empresas que conseguiram construir áreas estratégicas, né, de recursos humanos. Mas, assim, existe um preconceito quando a gente pensa nisso. Né? E o primeiro passo para mudar é a gente começar a conectar o que a gente faz como RH com o resultado do negócio, o impacto para a organização, o impacto, né, no bottom line ali da organização. E é exatamente isso. Né? Como é que eu, né, ganho, né, a confiança da minha organização para poder investir num negócio novo? Sim. Vamos calcular o quanto de saving que isso vai trazer, vamos calcular o quanto de resultado que isso vai trazer. O quanto de cost avoidance, né? O quanto a gente está ajudando as organizações a evitarem de custo futuro, de liabilities futuras. Né? Eu acho que isso a gente... E Fred, estamos chegando ao final, eu quero só que você comente uma coisa. Dentro do nosso ecossistema de startups, assim, a gente tem muitos parceiros e, de novo, né? Já falei isso várias vezes, a gente está tentando trazer muita gente boa, muita gente muito melhor que a gente, para que a gente possa construir algo muito melhor. E como você vê essa forma de arquitetura que a gente pensou, de várias startups colaborando junto, fazendo produtos, atendendo clientes, como você vê a gente fazendo isso e a contribuição da Pin People nesse ecossistema? Acho que enfim, já falei isso várias vezes para vocês, acho que é genial, né? Como empreendedor, eu sempre faço aquele disclaimer, né? Genial é a ideia executada e não a ideia, não é PowerPoint, né, do PowerPoint. Mas eu acho que vocês já começaram, né, a trilhar essa execução, né? E acho que assim, conecta muito com uma das principais dores que a gente vê hoje no mercado, que tem a ver com justamente a falta de conexão, né, das coisas. Porque uma coisa é você contratar uma solução que tem tudo e aceitar que vai ser tudo mais ou menos, né? Porque não dá para você, né, e eu falo isso como um criador de produtos digitais, não dá para você ser o melhor em absolutamente todas as suas funcionalidades e todos os seus pilares se você abre, né,
e se posiciona como um one-stop shop para oferecer todas as soluções de ponta a ponta. Então eu gosto muito do conceito do que vocês estão fazendo, porque ele centraliza o que mais importa nessa história, que são os dados e a conexão, né, entre esses diferentes softwares e, enfim, parceiros. E para a PimPeople faz, obviamente, muito sentido, né, porque no final do dia a gente trabalha em cima da jornada. Sim. Então a PimPeople ela se conecta na jornada, no sentido em que eu preciso saber, né, que uma pessoa está numa certa parte da jornada e o que aconteceu nessa parte para que eu possa mandar uma pesquisa ou mandar uma comunicação e seja para ajudar a melhorar esse pedaço da jornada, seja para avaliar como é que essa parte da jornada aconteceu, né, para que a gente possa gerar insights em relação a como aumentar o sucesso, né, desse pedacinho da jornada. E eu vejo uma conexão muito clara, né, entre PimPeople, né, e 3 Cliques RH justamente nesse sentido. Na linha da gente estar conectado e conseguir acompanhar a jornada de ponta a ponta, né, e fazer uma troca de dados de forma muito bem feita, né, porque esse é o outro grande desafio quando a gente fala principalmente de pesquisa. Verdade. Como é que eu cruzo de forma segura, mantendo a confidencialidade dos dados. Preocupações com LGPD, né, segurança da informação. Como é que eu cruzo satisfação, opinião, que é o que a PimPeople coleta, né, opinião confidencial, que é o que a PimPeople coleta, com dados individualizados, sem, né, gerar problemas de quebra de confiança na organização. E conseguindo gerar insights, né, de forma valiosa, que vão ajudar a construir mais capacidade de atrair, de engajar e de reter talento. Então, acho que esse é a grande conexão que eu vejo e acho que faz muito sentido. Sensacional. Muito legal. E aí, passou rápido, né? Nossa, se passou. Poderíamos falar aqui, ficar horas conversando com o Fred. Fred, muito obrigado pelo aceite do convite de estar aqui, né, no início dessa nossa jornada, né, tanto aqui no Ciclic RH quanto nessa jornada aí da 3 Cliques RH. Agradeço imensamente todo o apoio que você vem dando a gente e que esperamos aí continuar uma jornada de muito sucesso, cara. Obrigado, Fred. Obrigado mesmo. Você tem sido um conselheiro valioso para a gente, um mentor valioso desde o primeiro momento da jornada e a gente ainda vai estar junto em muitos desses caminhos. Obrigado mesmo Com certeza, gente, pelo apoio. Prazer estar aqui. Obrigado de novo por terem confiado em mim para esse né, primeiro experimento com um convidado. E assim, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Não só o negócio, mas a parceria. E acho que no final do dia o que mais importa é a gente conseguir, né, se conectar naquele propósito de transformar a indústria de RH, né, que é a indústria pela qual todos nós somos apaixonados. No final do dia a gente quer ver pessoas mais felizes e profissionais de RH também mais felizes. Então vamos cuidar da jornada, né, dos dois lados, que é isso, acho que é isso que importa. Muito bom. Legal, Fred. Obrigado, Fred. Valeu, legal. Gente. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês hoje. E vamos se conectar, esperamos sugestões, esperamos indicação de convidados ou até autoconvites, né? Queremos mais gente conosco nos próximos episódios, então... Compartilhe, né, Ale? Compartilhem, por favor, com o seu amigo, com a sua amiga de RH ou pessoas interessadas em saberem novidades, saberem coisas que estão acontecendo nessa área de inovação e recursos humanos, e a gente conta com vocês nos próximos episódios. Muito obrigado. Até mais, gente. O Ciclic RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.